Família Web Rádio, a melhor programação, música, informação, prestação de serviço, interatividade e muito mais para você. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. Muito bem, meus queridos ouvintes, eu sou o Marcos Aleixo. Estamos iniciando o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá. E hoje é nosso programa de número 237. Aonde quer que você esteja, você está muito bem sintonizado aqui na Família Web Rádio. É isto, né? Hoje estaremos sem a ausência da Flor do nosso programa, né, Luiz Gouveia? Isso, sem ela, né? Ela está indisposta hoje, não pôde comparecer, né? É verdade. A Nilce falou, não dá para ir, porque tá difícil para mim hoje. E é isso, e vamos desejando muita paz, muita saúde a todos. Participem conosco, enviando pelo DDD 11, o telefone é 8185 175385 da Família Web Rádio, ou pelo e-mail focando@useguarulhos.com.br. Como que é? Como que é o telefone? Eu me engasguei? 11 985 176 Aê, campeão! Engasgado? É isso? Aí, vambora. Vamos lá, então vocês podem perguntar, questione, opine, que estaremos aqui para lhe ouvir e, se possível, atender imediatamente. Olha, muito boa tarde, amigos ouvintes. Eu sou o Luiz Gouveia. E lembrando a vocês que o objetivo do nosso programa é desenvolver temas que nos levem à reflexão sobre a nossa caminhada aqui no plano terrestre. Então, nós normalmente, filosoficamente, espiritualmente, mentalmente, nós perguntamos de onde viemos, por que viemos e para onde nós vamos. Estas são interrogações que frequentemente todos nós fazemos. Continuem conosco até o final do programa, porque hoje vamos falar sobre dependência afetiva. É normal ou é prejudicial? Isto tudo numa visão clara do Espiritismo. E agora, nosso amigo Ataíde. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, ouvintes da Web Rádio. Boa tarde, Marcos Aleixo. Boa tarde, o senhor Luiz Gouveia. É um prazer estar aqui mais uma vez. Focando nesse programa, Focando uma Visão Espírita, em nome da Web Rádio, em nome da USE Guarulhos. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade a esse trabalho e que possa ser levado a vários ouvintes que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo. Agradecemos desde já pela participação. Isso, meu amigo Ataíde, e o João Nunes hoje também. O João Nunes também está ocupado, não deu para vir. Mas olha, João e Nilce, um abraço para vocês, onde vocês estiverem, viu? Então nós vamos à informação e colaboração, que é o nosso compromisso social. Continuamos, vamos manter a nossa consciência, né, Taíde, né, Aleixo? Nós devemos procurar nos manter, não é? Sobre as precauções existentes, né? Sobre as coisas que existem a respeito desse monte de doença que está surgindo, dessas montes de infecções. Então, continuemos, que o mais saudável é você lavar bem suas mãos, não procurar sair fora de grandes aglomerações. Se você tiver que entrar em aglomerações, se você não tiver vergonha de usar, porque tem muita gente que tem vergonha de colocar a máscara, né? Mas não
procure se afastar um pouquinho. Por quê? Porque a aglomeração ela causa esse contato mais forte e essas infecções que está dando, né? Nós já passamos pela Covid, estamos ainda com alguns focos de Covid e outras infecções pulmonares, que tem um monte de gente com infecções pulmonares. Então tudo isso, e nós aprendemos que a asepsia é a melhor coisa que tem para as pessoas se manter tranquila, né, em relação à saúde, né? Então vamos continuar nos mantendo, lavando bem as nossas mãos, lavando com álcool em gel, nos afastando de grandes aglomerações e assim vamos, resguardando a nossa vida. E outra coisa, caso o negócio da dengue agora, né? Você não deixar água empoçada, não deixar vaso com água, não deixar pneu, a caixa d'água sem tampa. Então não pode. Isso tudo nós temos que cuidar porque nós poderemos ser a próxima vítima, né? Como diz o outro. Tá bom? Então vamos lá. Marcos Aleixo. É isso. E agora vamos iniciando o quadro A Casa Espírita e o Frequentador. Hoje tirando dúvidas, como sempre, dos nossos queridos ouvintes, na qual selecionamos algumas perguntas e responderemos dentro dos conceitos espíritas. O primeiro questionamento, e quem irá começar a responder, será o senhor Luiz Gouveia. E ela foi feita pela nossa ouvinte Rosana Alves Ortiz. E ela pergunta o seguinte, senhor Luiz, relacionado ao tema, né? E é uma pergunta interessante, porque essa pergunta aí, eu já tive a oportunidade de ler ela, realmente nos ocasiona muitas vezes a se questionar em alguns momentos, muitas pessoas se questionam, né? Muito em função, às vezes, do estado emocional da pessoa não estar bem, de um relacionamento, às vezes desgasta, por algum motivo a pessoa começa a se questionar sobre essa pergunta que ela vai fazer. Tem uma grande angústia por achar que estou atrapalhando a vida dos outros. Primeiro, ela fala dos outros. Isso aí é uma questão de outras pessoas. Nesse caso, do meu marido. Isso. Quando me casei, eu optei por não querer ter filho. E até o dia de hoje não tenho filhos. O que o Espiritismo pensa a respeito? É uma pergunta que requer psicologia. É verdade, você que quer terminar a faculdade de psicologia, hein? Ela requer uma psicologia, hein, senhor Luiz? Bom, então, Rosana, é o seguinte, o que a doutrina espírita pensa sobre isso? Primeiro, a doutrina espírita ela não é castradora. A doutrina espírita ela é aberta. Então você é um espírito que tem toda a liberdade para tomar as suas decisões, você tem a opção para tomar todas as decisões e não é por causa disso que você vai ser penitenciada, você vai ser culpada por alguma coisa, você colocado em risco. E se você não está prejudicando ninguém, no seu caso aí, você não tem nada, não quer, por que você não quer? Muitas vezes por achar que não tem competência, muitas vezes por achar que você não tem o financeiro suficiente para manter uma criança, porque dá educação suficiente para a criança e tudo. Tem vários motivos. Só que aí a sua pergunta você incluiu uma terceira pessoa, que é o seu marido. O que acontece? Quando nós estamos envolvendo uma terceira pessoa, nós temos que fazer um contrato com essa terceira pessoa, nós temos que fazer um acordo, não é? E essa terceira pessoa também tem que aceitar, não é? Porque, primeiro, se ele não aceitar, já vai criar uma confusão entre o casal, não é? Já cria um conflito entre o casal. Agora, se o seu marido aceitou essa situação, tudo bem. Mas se você vê que ele está acabrunhado, se ele está chateado por não ter filho, tem outras opções, Rosana.
tem outras opções. Quais são as outras opções? Tem a adoção. Não é? Aí você fala, mas eu já não tive filho porque eu não tenho condições de criar, eu não tenho jeito de mãe, eu não tenho... Tem outras opções. Você pode, nem precisa criar, você pode ir lá e ajudar uma instituição, você pode colaborar numa instituição. Então tem outras opções. Mas o espiritismo, ele é aberto, ele não penaliza, ele não coloca a faca no pescoço de ninguém. Você toma a atitude que você gostaria de tomar. Lógico, se tem alguma coisa que você deveria fazer e não está fazendo, é um outro problema, por um outro momento, que vai ser resolvido entre você, os seus amigos espirituais, seus superiores espirituais e todo mundo, né? Mas o espiritismo, ele não acha que é necessário você fazer aquilo que você não deseja fazer. E os amigos, agora eu vou abrir para os amigos falarem. Pode ir lá, Santa. Então, Rosana, quanto à questão de você não querer filho, isso pode ter sido uma opção sua antes da reencarnação. Muitas vezes você mesmo escolheu, nessa reencarnação, não ter filhos. Isso é uma coisa natural. Por algum motivo que talvez no seu consciente não saiba ainda, mas no inconsciente está lá. Isso é uma coisa natural, isso faz parte da nossa reencarnação atual, como faz parte também a convivência com o seu marido. Toda convivência tem sempre alguns altos e baixos, isso faz parte. É por isso que é necessária a compreensão. Precisa haver a compreensão entre o casal para que a vida possa fluir com mais tranquilidade e mais saúde e assim por diante. Portanto, é uma coisa natural e tudo está escrito em nossa consciência. Outra coisa também, a família aqui na Terra, quando ela se instala aqui na Terra, ela já foi formada na espiritualidade. Então aqui a família, na verdade, é um encontro, são encontros, né? E nesses encontros nós temos, às vezes, alguma surpresa, mas que, na verdade, tudo está dentro do processo divino, simplesmente ainda não é do nosso conhecimento, mas, resumindo, está tudo certo, porque tudo é Deus que nos conduz, que nos ilumina e é sempre um aprendizado para nós, cada momento e em cada situação que nós nos deparamos é um aprendizado para nós. E é assim. Gouveia, vamos dar as boas-vindas aqui aos nossos ouvintes que estão chegando aí e tá ficando bom, hein? Olha, que beleza, São hein? Paulo, Muito... a Neuza de Osasco, São Paulo, Campinas, Mojimirim, São Paulo, tá todo mundo aí. Tá todo mundo, obrigado, viu? Muito obrigado pela audiência. Vamos dar as boas-vindas. Esse pessoal com nós, né? É verdade, né, Marcos? Então, Marquinhos, falando sobre ter filhos ou não ter filhos, uma opção do casal. E aí? Na questão, eu não vou nem começar falando sobre isso, mas um ponto que ela falou assim, que ela tem uma angústia por achar que atrapalha a vida de outras pessoas. Agora, ela precisa analisar o porquê que ela está com essa angústia, o que leva ela a ter esse pensamento. A questão do filho está relacionada ao marido. A essa questão do filho, ela precisa sentar com o marido, conversar abertamente a posição dela, porque se ele aceitou, se ele sabia disso, está com ela até hoje, é porque ele aceitou essa situação e administra isso. Então a questão está nela em achar algo que ela está prejudicando, atrapalhando a vida dele. Ou se ela percebeu que ele agora quer ter um filho, então precisa se sentar, conversar, que pode chegar nesse meio termo que o senhor falou, né, senhor Luiz? É verdade. É uma adoção, ou participação no orfanato, auxílio em algum lugar, algumas crianças, sei lá.
precisa ali sentar com o marido e conversar abertamente para se chegar num denominador comum, como chegaram quando começou. Você sabe que uma coisa, só vou falar um negócio, existe o Estado, ele tem a casa de passagem, que às vezes é uma casa onde a criança fica por um tempo, um pequeno espaço de tempo curto, para que a criança vai se adaptando a viver em família. Não sim, é? sim, então. então. É isso. Então continua, Aleixo. O Denival, os ouvintes estão participando. O Denival falou assim, boa tarde, os companheiros aceitou isso antes do casamento? Se sim, não se puder voltar atrás. Sim ou não se puder voltar atrás. O Evangelho diz, o que o governo falou, fazer algumas caridades, principalmente em hospitais hospitais infantis. É o Denival que ele vai lá na Casa do Caminho. Participa lá da Casa do Caminho. Isso, Denival, é isso mesmo, é isso que nós estamos falando. Porque o problema que está aparecendo nessa pergunta é que a angústia, e o Marcos Aleixo estava falando exatamente, porque a angústia está na mulher. Ela tá com a consciência meio pesada de estar atrapalhando o marido, mas é a consciência dela. Será que o marido tá mesmo preocupado desse jeito? Desculpa aí, o governo Casa Branca do Caminho, tá? A Casa Branca, Fátima. A Casa Branca do Caminho. Ele é por isso que precisa... É frequentador, eu falei errado aqui que eu queria correr. Ele é frequentador lá da Casa Branca do Caminho. Por isso que precisa ter essa conversa. Agora, em relação à primeira parte, entre ela e o marido. Agora, a outra parte que ela falou, que você tem uma angústia que ela sente que está atrapalhando a vida das pessoas. É um problema relacionado a ela. Ela precisa trabalhar isso, porque, na verdade, ela não é questão que ela... Às vezes nós temos um sentimento, não sabemos por que, de inferioridade, que nós não servimos, que a nossa vida não está boa, automaticamente nós não estamos sendo útil, e isso é nocivo para a nossa vida. Nós não podemos nos deixar influenciar e se levar por esses pensamentos que nos prejudicam, porque isso daí cria uma baixa autoestima, pode virar uma depressão, pode levar a algo sério. Ninguém não é útil para alguém. É um pensamento íntimo, como o senhor falou, dela. Então, a Rosana, precisa trabalhar esses pensamentos para analisar o que está levando ela a ter esse sentimento. Ela é útil para a sociedade, talvez ela não esteja se sentindo tão útil. Então, que ela procure fazer algum trabalho onde ela se sinta útil e perceba que ela não atrapalha a vida das pessoas. Cada um está no seu ponto de evolução espiritual, né? Verdade. Da mesma forma que às vezes ela tem algumas dificuldades, a outra pessoa também tem, todos nós temos. Mas ninguém é inútil e imperfeito que não seja útil para alguém, para as pessoas. Então, ela precisa analisar, trabalhar esses sentimentos de angústia negativo que ela está criando para que ela não venha a se desequilibrar e prejudicar pessoalmente. Porque isso daí, pode refletir seriamente no casamento dela, na vida pessoal dela, né? E nela mesmo, né? Ela se adoecer por causa disso. Primeiro de tudo, né? Você que vai ser um psicólogo do campeão, você vai ver que realmente, às vezes, a pessoa... ela toma uma determinada postura em determinado momento, depois tem vergonha de voltar atrás. Ela não quer voltar atrás por vergonha, porque falou, eu já falei que não quero e agora eu estou querendo, e eu não sei como falar isso pro meu marido, eu não sei. Então, tudo isso que é o que você falou, tá dentro dela. Essa angústia é dentro dela, e ela tem que resolver isso, conversar, pôr para fora o que está acontecendo na realidade, não é? E isso dela falar que acha que está atrapalhando a vida dos outros pode não ser uma realidade, pode ser uma coisa do pensamento dela. Isso está na mente dela, ela acha que é isso, muitas vezes não é isso. Às vezes pode estar até ajudando e ela pensa que está atrapalhando. Isso pode ser alguma influência que ela pode estar tendo, isso é normal acontecer, né? E essas intuições que vêm, assim,
sem ela às vezes nem ter noção da onde nem porquê. Tudo isso faz parte da influência em nossas vidas, né? E agora ela precisa ter cuidado com esses pensamentos negativos, essas impressões que ela tem, que está prejudicando, isso, não alimentar isso, porque o nosso pensamento é a chave de tudo, é a base de tudo o nosso pensamento. O Leão Denis fala que uma coisa importante que nós deveríamos fazer sempre era fiscalizar os nossos pensamentos. Eu acho muito legal essa colocação do Leão Denis, fiscalizar nossos pensamentos. Isso é importante, porque se nós passamos a fiscalizar nossos pensamentos, nós temos mais cuidado na hora de falar alguma coisa, expor alguma coisa, porque já faz com mais consciência. A partir da hora que você fiscalizou os pensamentos, já sabe o que vai falar com mais segurança, se deve ou não. Então eu acho interessante essa colocação do Leão Denis. Isso. E quanto ao Espiritismo, se o Espiritismo é contra ou a favor, não. O Espiritismo, ele simplesmente prega a independência da alma, a independência do espírito. Tem determinados momentos que você é obrigado, às vezes, até seguir uma norma que já vem do plano espiritual. Por quê? Porque ainda você não tem condições de optar. Mas a partir do momento que você tem consciência, já tem uma certa liberdade, você tem essa condição de fazer a sua opção. Porque o espírito, a espiritualidade superior, ela permite que nós tenhamos as nossas experiências, mas as nossas experiências na medida que eu queira ter aquela. Porque o espiritismo não é fatalista. Você vai ter 5 filhos, 10 filhos. Não. Às vezes até você programa 10 filhos lá no plano espiritual, mas chega aqui e fala, nossa, você vê o custo de vida que está aqui, você vê o dia de figura, não, se eu tiver 2, está muito bom. Abraço pro Zé Augusto de Mojimirim e também o caminhoneiro amigo da estrada. Também tá caminhoneiro ouvindo a gente, hein? O Zé também está sempre nos ouvindo, viu? Zé Obrigado, Augusto. Mojimirim, o nosso amigo Félix, muito Geraldo obrigado. Félix, caminhoneiro ouvindo a gente, almoçando na estrada, hein? Olha, então é isso, viu? A doutrina espírita, ela prega a liberdade de expressão, a liberdade de consciência. Por quê? Porque nós vamos ter várias oportunidades. Nós não vamos ficar só numa encarnação e parar por aí. Não. Nós vamos ter N oportunidades. E a doutrina espírita não é fatalista, não. Você não é obrigado a fazer aquilo que você não queira. Lógico que aí entra vai ser bom, vai ser ruim. Isso é uma coisa que vai ser depois analisado, né? Mas nada que nós não queiramos somos obrigados a fazer. Não existe nada disso na doutrina espírita, não. Não é? Então, verdade, né? Quem quer falar mais alguma coisa, Não, tudo tá. bem, né? Então, Marcos Aleixo, você continua aí na... A USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá realiza ao longo do ano eventos que visam divulgar a doutrina e homenagear pessoas que realizaram trabalhos de muita relevância no espiritismo. Realizar encontros que busquem aprofundar um pouco mais sobre a relação homem-matéria e homem espiritual. Já realizamos no mês de março o encontro da mulher, uma homenagem a uma mulher que se chamou... Deixa eu ver aqui. Realizamos em março de 2004, no dia 8, uma homenagem a uma mulher, em relação ao Dia da Mulher, Internacional da Mulher, né? Que se destacou com sua mediunidade, trazendo obras interessantes para todos aqueles que desejam conhecer melhor o mundo espiritual. Estamos falando de Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Grande médium, boa trabalhadora, hein? No mês de abril, homenageamos no dia 21 de abril, o evento que o Luiz Gouveia organiza lá na Praça Allan Kardec. Fizemos a homenagem a Allan Kardec, ao Espiritismo nesse dia, né? Porque no dia 18 de abril de 1857 foi lançado o Livro dos Espíritos. Inclusive é feriado, a lei já está promulgada na lei brasileira, é o feriado
não é feriado, é o Dia do Espiritismo. Dia do Espiritismo. 18 de abril de 1857. É isso. E no dia 14 de julho teremos o Encontro da Cultura Espírita, que será realizado nas dependências do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, mais conhecido como GBEM, ali na Vila Barros, aqui na cidade de Guarulhos. Então, e tendo como tema principal Espiritismo integrando gerações. Em setembro teremos a tradicional Semana Espírita, 51ª já, né, Luiz Gouveia? 51ª. Teremos a Semana Espírita da cidade de Guarulhos. Vamos divulgando com maiores detalhes assim que tivermos maiores informações e a confirmação de todos os palestrantes envolvidos nesse evento, né, Luiz? E olha, eu estava aqui conversando com o Marcos Aleixo. Nós estamos tentando trazer uma peça teatral falando de Allan Kardec, a vida de Allan Kardec, em outubro, porque 3 de outubro marca o aniversário do nascimento de Kardec. Então, como 3 de outubro é numa quarta-feira, então nós procuraremos trazer, vamos ver se é possível, trazer a peça dia 5 e 6 de outubro aqui no Teatro Padre Bento, em Guarulhos. Vamos ver se é possível. É um grupo muito profissional, interessante, que está apresentando essas peças por todo o território nacional. Nós estamos de volta, amigos ouvintes, e atendendo a uma solicitação de nosso ouvinte Renata Salomão Yunes, ouvimos a música 20 e poucos anos, na voz de Fábio Júnior. É uma ressalva aqui, no YouTube a música não foi, só foi na rádio. Nós estamos gravando para o YouTube e no YouTube a gente não colocou as músicas que coloca no programa porque o YouTube corta, né, Gouveia? É verdade. Tem direitos autorais e o YouTube corta. Então, foi anunciada a música aqui agora, mas nós não tocamos a música no YouTube. Tá bom? Certo. Vamos lá, Gouveia. Então vamos lá. Então hoje nós estamos entrando no segundo bloco e hoje nós vamos apresentar um tema muito interessante, chamado o nome do tema é o seguinte: dependência afetiva, normal ou prejudicial? E aí nós preparamos um pequeno texto para preparar essa nosso bate-papo. E esse texto diz o seguinte: a dependência afetiva caracteriza pelo apego excessivo a outra pessoa. Presta atenção. A dependência afetiva caracteriza pelo apego excessivo a outra pessoa. Esta pode ser um cônjuge, um parente ou um amigo. Todavia, é mais comum ver esse tipo de dinâmica em relacionamentos amorosos, onde são investidas mais emoções e sentimentos. Essa dependência é mais presente quando há uma dinâmica doentia, envolta em possessividade e ciúmes entre duas pessoas. O dependente quer ser o centro do mundo do outro, sufocando-o com suas demandas e necessidades. As partes envolvidas deixam de querer ficar juntas por prazer e sentem-se obrigadas a permanecer no relacionamento. Outro tipo de dependência afetiva que temos é pelos nossos pais, que é um problema comum, mais do que se imagina. A origem dessa relação nociva costuma estar relacionada à educação que o indivíduo recebe na sua infância. Uma criação sobre regras rígidas e superprotetoras potencializa dificuldades de conquistar uma vida independente
sem a necessidade do suporte ou aprovação dos pais. O contexto social e os valores internalizados, transmitidos de geração para geração, podem influenciar esse estilo de educação, de modo que os responsáveis talvez nem desconfiem do mal que estão fazendo aos seus filhos, ou estejam convictos que fazem apenas o melhor para eles. A dependência afetiva dos pais é nociva por inviabilizar a relação saudável entre pais e filhos e ainda repercutir em outras relações negativamente. Na realidade, a dependência afetiva faz parte do processo natural do desenvolvimento humano, já que todos nós, indistintamente, nascemos totalmente dependentes dos nossos pais, física e emocionalmente. Porém, com o nosso crescimento e o desenvolvimento físico, a persistência desse estado de dependência demonstra uma certa imaturidade emocional, pois, devido às nossas vivências e experiências, vamos evoluindo de forma gradativa, rumo à nossa emancipação espiritual. Precisamos aprender a assumir as consequências dos nossos atos e ser dono do nosso destino, pois cedo ou tarde nossos pais faltarão. Esclarecendo melhor, é preciso entender que uma pessoa é dependente afetiva quando não tem autonomia e precisa de algo ou alguém para sentir-se segura e tranquila nas mais diferentes decisões. É insegura nas escolhas mais simples. Vejam bem, olha só. Que roupa vou usar hoje? Como cortar o meu cabelo? E também as mais complicadas, como que profissão eu posso escolher? Posso fazer uma mudança de emprego? Se eu continuo com o meu namoro? Se caso ou não caso? Estas são situações que atormentam em demasia a vida do dependente afetivo. O grande problema é que nem sempre a dependência afetiva é consciente e ninguém é dependente afetivo sozinho, tornando essa situação uma via de mão dupla, constituindo-se uma codependência. Se uma criança apresenta sinais de dependência dos pais, com certeza também são codependentes em conjunto ou isoladamente. Nesse sentido, os pais têm uma tendência a sofrerem mais com esta situação. Vamos lá, o que a doutrina espírita diz? A doutrina espírita nos esclarece sobre a realidade espiritual e a reencarnação. Contribui para o entendimento de que o afeto é um sentimento positivo quando equilibrado, enquanto que o apego é muito negativo, podendo constituir-se futuramente num processo obsessivo difícil de ser tratado. É complicado, psicólogo. Você que é o psicólogo do nosso programa, não é fácil, porque muitas vezes nós somos dependentes demasiado da nossa mamãe, do nosso papai, ou nós somos um imperador em cima dos nossos filhos. Nós não deixamos ele fazer nada, nós castramos as atitudes dos nossos filhos. Isso é bom ou é ruim? Lógico, tudo tem que ter o seu equilíbrio, não é Aleixo e Ataíde. Vai lá, Aleixo. Isso vai, né, Sr. Luiz? Ainda nós não compreendemos a essência da palavra amor, do amor, né? Só o amor liberta, só o amor constrói, como o apóstolo Pedro falava. O amor cobre uma multidão de pecados, ele falou. Então, só o amor liberta, só o amor constrói.
Quando nós entendemos o que é o amor, nós primeiro libertamos. E segundo, nós não temos, aprendemos que esse sentimento de posse, de apego, é destrutivo para nós, né? Então nós começamos a enfrentar, olhar o outro como companheiros nossos, como pessoas em aprendizado e não como propriedades nossas. Isso no caso ali de parceiros, muitas vezes, cônjuges, né? Mulher, esposo. Para nós não criarmos dependência um dos outros. Agora, essa questão de dependência muito emocional, ela traz questões que nos levam muitas vezes muitas vezes é essa questão do espírito, algo que ele traz da sua vivência ainda, da sua reconstrução como espírito através das reencarnações. Você vê, começou aqui a lição, essa leitura, falando muitas vezes a pessoa ela tem uma dependência tão grande que ela não pergunta se o cabelo dela tá bom, se ela precisa cortar ou não. Ela tem dependência em escolher as coisas dela, em sair. Ela acaba virando totalmente dependente e fica muito subjugada de outra pessoa, às vezes do marido, ou vice-versa, o marido da esposa. E isso não é bom, né? Porque a gente tem que aprender a ter escolhas próprias e decidir o nosso caminho, o nosso destino. Você vê, tem um detalhe, quantas pessoas param na vida e terminam a sua reencarnação sem construir uma profissão? E pessoas que tinham capacidade de ser grandes profissionais em determinada situação, mas por essa dependência, por essa dificuldade de escolher o seu caminho e querer aquilo que ela queria para a sua vida, não teve força para optar por decidir um caminho por sua vontade, por sua escolha própria. Ficou a vida toda na dependência e muitas vezes com medo dessa dependência de perder. Se escolher, eu vou perder. Não, ninguém perde nada e ninguém perde ninguém. Nós precisamos escolher ser donos do nosso destino, da nossa vida. O fato da gente estar convivendo com alguém não quer dizer que a gente tem que esperar a pessoa decida toda a nossa vida, senão nós nos paralisamos, né? Porque se você perceber, a pessoa que está com nós escolhe a vida dela, o jeito dela viver, a profissão dela, a forma de ela viver. Então é um processo, o senhor falou de psicologia aí, é psicológico do espírito, é uma questão da consciência espiritual em ela se libertar dessa condição ainda de se ver presa a uma situação interna dela, de não ver capaz, não se achar capaz de escolher e de fazer as coisas pela sua vontade própria. Então ela tem que vencer essa própria dificuldade dela, se libertar dessa situação e aprender a não ser tão dependente das pessoas, né? Porque isso não é bom. A gente terminar a reencarnação dependente, lá na frente a gente vai ver quantas pessoas você vê hoje na vida que falam, nossa, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter me libertado. Mas o libertar, muitas vezes, há uma confusão. Não é se separar, libertar da pessoa, de quem você está. É aprender a conviver com essa pessoa, mas sabendo escolher o seu caminho, o que você gosta e o que você quer fazer. É diferente uma coisa da outra, porque as pessoas confundem, né? Tem que se libertar, tem que sair da... Não, não é isso. Aprender a conviver com essa pessoa que você ama e que te ama, mas que ela respeite o seu caminho, você aprenda a ter escolhas e seguir o seu caminho, para gerar uma autoestima, para você viver de uma forma mais equilibrada e feliz, contente, bem, porque isso aí acaba sendo salutar para você, para a sua família, os filhos, o esposo, a esposa. Você falou de uma coisa que é interessante, tem muito hoje ainda, hein, Luiz? Dependência de filho para mãe como de mãe para filho. Tem filhos hoje que ele tem a vida dele parada até com 60 anos com dependência de mãe. Ou a mãe dependendo dele e meio que vai atravancando um a vida do outro ali,
não se deixa... liberta, não se liberta. E não é bom nem para um nem para outro. E aí acaba assim. Então a gente precisa mesmo se analisar para chegar nesse ponto comum para seguir a nossa vida equilibrada, né? Ô, Gouveia, já tem pedido de música aqui, hein? Ó, que beleza. Não sei se vai dar pro próximo programa. Vamos tocar no próximo, Gouveia? No próximo nós já... podemos tocar, se você puder. Não, já tá aqui, Então, já. tá bom. Tim Vanessa. Depois eu escrevo aqui no papel, na pauta e vou... Eu já coloco aqui. Tá. E também quero lembrar as pessoas que o programa Focando uma Visão Espírita é... Que horário, Gouveia? O horário é às 14 horas, toda terça-feira, das 14 às 15 horas. Se quiser fazer pergunta também, né, Gouveia? Pode fazer, é 11 985 17 6385. Se quiser fazer pergunta, se der tempo, pergunta. Se não der, de respondente responde depois. Então tá certo. E aí é bom porque dá tempo até de analisar melhor a resposta, né? Eu tô olhando aqui, Osasco é a Neuza, né? Ah, é o Neuza. A Neuza ganhou um quadro, Ganhou um quadro. Aí, ó, tá vendo? Pode ter até sorteio aí se você ficar ouvindo o programa, né? Então, o Ataíde agora vai falar sobre a dependência. Vai lá, Ataíde. Então, a independência, uma coisa que é muito comum se ver, é a indecisão. Pessoas vão fazer uma coisa, é tão indecisa, até para vestir uma roupa, não sabe qual que veste, se é essa, se é aquela. E às vezes veste, depois não tá bom, vai trocar de novo. Eu conheço fatos assim, viu? Se troca, chega ali, não tá boa, volta, vai trocar de novo. Aquela indecisão. Ou então pergunta, escuta, essa aqui tá boa? Posso vestir essa? Quer dizer, não se decide. Isso é ruim para a pessoa, isso atrapalha muito. Aí quando vai para a rua, encontra outra pessoa com a mesma roupa. Aí exatamente. Outra coisa também é a criação. Uma coisa também que antigamente, hoje não sei se está mais muito assim, mas antigamente, no norte principalmente, os filhos só faziam aquilo que os pais permitissem. Às vezes ficava com uma idade maior. Ele podia ficar com 50 anos ali, se pai e mãe deixar, eu faço. Ou quiser, senão eu não faço. Existia isso. E assim cria os filhos se cria assim também meio preso, indeciso, às vezes não tem vontade de fazer as coisas, tem até umas ideias que boas, mas não é permitido. Muitas vezes pelos pais, ou alguém da família, não faz isso não, porque é errado, sei o que, e prende a pessoa ali, a pessoa fica naquela situação sem saber o que fazer e acaba se criando assim, com essa mentalidade. Profissão. É outra coisa também que parece fácil, mas não é. Você descobrir aquela profissão que você quer. Por que isso? Porque muitas vezes você, em outras vidas, outras existências, você teve várias profissões e hoje você traz tudo aquilo, um histórico dentro de você, e ao escolher uma hoje, pode vir à tona algumas anterior, e aí você precisa descobrir em você mesmo aquela que você se identifica mais, aquela que você acha que essa eu gosto, ou não. Então, é uma coisa que não é simples assim, falar, eu vou escolher profissão tal porque eu gosto. Às vezes você escolhe, vai, de repente, opa, parece que não é isso que eu quero, não. Aí, contraria tudo de novo. E isso, você conhece fatos assim, né? Então, é preciso ir com muita calma, estudar a pessoa mesmo, se descobrir o que é que eu quero, o que é que eu gosto, o que é que eu vou me sentir bem com isso, o que eu vou ter mais afinidade com esse trabalho. Tudo isso faz parte de um todo nosso, né? Nossa vida. Tudo isso faz parte da nossa vida. Então, não é nada assim muito simples, né? O Ataíde, você é da origem portuguesa? Eu? Você é português? Não, nessa encarnação não. Parece que tem um jeito, né, de falar assim, parece que... eu trabalhei muito com português, né? Gouveia. Então, não, eu vou perguntar para vocês. Dá licença, só concluir uma coisa. O apego. O apego é uma coisa muito grave, que todos nós temos um apego, ou por uma coisa ou por outra, e que precisamos ter essa consciência de desapegar, porque o apego não leva em tudo, né? Vamos supor, se nós desencarnamos hoje,
ficar apegado no nosso corpo, vai dar trabalho nós seguir o caminho, não vai? Vai dar trabalho. Oh, e meu corpo aqui, quer dizer. Larga ele no vila Então logo. já tem que começar o desapego daí, quer dizer. É um trabalho que precisa ser construído, trabalhado. Não é muito simples se desapegar, não, viu? Vocês que às vezes, são mais novinhos vão me responder uma coisa. O Gouveia já falou que já tá velho, que já tá... Ô, Gouveia, já tô na é esteira, novo? A minha esteira já está mais perto do que longe. Então, é o seguinte, eu vou perguntar aqui para o Ataíde. Ninguém sabe. Eu vou perguntar aqui para o Ataíde e para o Aleixo. Eu, quando era jovem, 16, 17 anos, eu tinha um amigo, ele tinha uma namoradinha. E os dois, tinham um ciúme do outro, que era doentio. Eles se pegavam a tapa na rua. Os dois se pegavam a tapa. Porque se o menino olhasse para uma outra menina, ela agredia ele. Ela agredia. E se ela fizesse a mesma coisa, ele também agredia ela. E os dois tinham o quê? 16, 17 anos. Isso é o quê? É o que está falando aqui. É uma possessividade, um ciúmes que é de ciúmes. Isso acontece, eu via nos dois que eram jovenzinhos, mas acontece às vezes em casal. Pessoas que chegam a cometer feminicídio, cometer assassinato da esposa ou do marido por ciúmes. Isso é um problema difícil de resolver, né? Difícil porque aí, como fala, é normal ou prejudicial? Não é? Ciúme é uma coisa muito grave no ser humano. Se dá muitas mortes por causa disso. E pouca gente, às vezes, se interessa em tomar conhecimento do que significa a gravidade do ciúme. O ciúme, gente, é muito complicado. Para começar, o casal que for ciumento já começa a atrapalhar por aí. Tem que ter a confiança, a liberdade, porque se levar para o lado, o ciumento, ele vê coisa que não existe. Ele cria na imagem dele tal coisa. Vamos supor, a mulher cria na mente dela que o marido está fazendo tal coisa. E ele não está, mas ela criou aquela imagem, às vezes até sonha, vê no sonho aquela imagem que ela criou. Está vendo? O que eu pensei, eu sonhei e eu vi, ó. Eu vi lá, eu sonhei e vi. Cria na tela mental mesmo. Na tela mental, chega a esse ponto, gente. É verdade. O ciúme é gravíssimo. É um tema para você fazer 10 seminários. O ciúme é verdade. O ciúme é. E você, Aleixo, o que você acha do ciúme, Aleixo? Quem você já conheceu de parente, amigo, que era ciumento? Ciúme excessivo, claro. É, bem excessivo. Então, nós já sabemos que é algo muito prejudicial, né? Os ciúmes, né? Porque o relacionamento vira muito explosivo, muitas vezes, nocivo. Você tem dificuldade de viver com vocês falaram agora muitas separações por ciúmes, muitos feminicídios, muitas mortes por ciúmes. E são situações que se torna muito desgastante a relação, né? Então você tem muita dificuldade e a pessoa não percebe, né? O problema é da mente dela, ela não percebe que ela se torna muitas vezes uma doença, né? Isso, uma enfermidade espiritual que a pessoa não é, quando a enfermidade espiritual não é nem influência, você corre o risco de ser, o ciumento corre o risco de sofrer influência séria porque ele tem esses pensamentos. Mas ela cria uma enfermidade espiritual dela mesma, né? Para ela cada vez mais. E ela pode adoecer pelos ciúmes, porque ela vai se estressando muito e ela vai ficando muito nervosa e você pode ver que as pessoas ciumentas às vezes parecem doentes dos nervos, tamanha agressividade que ela fica às vezes. Então é um problema de saúde muito sério essa questão, né? E nós estávamos falando aí dessa situação de dependência, né? O quanto nós temos que nos livrar da dependência emocional, né? Problema sério nós ficarmos numa dependência emocional da outra pessoa.
O grande problema do Code, um dos problemas sérios do ciumento, dos ciúmes, é a falta de confiança, né? De confiança. Que a origem do ciúme é a insegurança. Né? É insegurança, é um dos pontos do tema que nós conversamos. É insegurança de coisas que nem existem. Isso que é interessante, né? Então ela é um trabalho, ela precisa perceber porque qual é o trabalho com essa pessoa que tem essa questão? É alguém conseguir ou ela despertar para suas próprias ações, né? Verdade. Ela perceber o que ela está fazendo com a vida dela e o do outro e da família dela, né? Então você está dizendo que é um treinamento espiritual. Tudo na nossa vida é um treinamento espiritual, né, senhor Luiz? Tudo. Os ciúmes ela consegue destruir tudo. Ela consegue destruir, desequilibrar a vida dela, do esposo, dos filhos, de tudo ela consegue. Porque uma separação pode levar a um desequilíbrio da família num todo, né? Então ela precisa procurar um auxílio, uma autoajuda, seja de um psicólogo, de um terapeuta, de um psicanalista. Quando você não consegue vencer, você precisa procurar um auxílio num grupo de ajuda, na religião que te faça equilibrado. O espiritismo é um campo maravilhoso para um aprendizado, para o entendimento. Então, o pessoal precisa procurar auxílio, né? Porque às vezes sozinho você não consegue, né? Então isso acaba virando noticiário policial. Muitas das vezes. O que mais acontece, né? Porque uma vez eu vi isso faz algum tempo, já faz uns 15 anos, uma senhora, uma moça, uma mulher, de tanto ciúme do marido, não sei, ela pôs fogo na casa com o marido e os filhos dentro. De ciúme, para não, se você não é meu, nenhum de vocês vai ser do outro. Mas ela não percebe que o relacionamento chegou nesse ponto por ela mesma. Né? Então isso é prejudicial espiritualmente. Nós como espíritas, nós falamos, é uma constante esse treinamento de equilíbrio, né? Você tem que ter esse treinamento de equilíbrio que é para poder seguir em frente. Não é verdade? Evoluir, subir mais um degrauzinho no seu patamar evolutivo, não é? Não é, Taíde? E o ciúme, a pessoa fica cega, né? O ciumento, ele não vê aquilo que... O próprio comportamento, ele fica tão cego que ele não enxerga, ele não vê. Acha que só vê aquilo que ele foca na mente dele, o dela. Então ele vai por aí. Então ele acha que aquilo é verdade, aquilo ali é fato e assim por diante. Então é uma enfermidade espiritual, eu acho. E agora, saindo um pouco desse foco, o Ataíde falou da história no Nordeste, que o pai que domina os filhos e o filho tem que fazer o que ele quer. Eu vou contar uma historinha lá da nossa amiga Laureci, que é presidente do Centro Espírita Vivência aqui em Guarulhos. E ela o marido tinha lá uma chácarazinha lá ali naquela região de Mairiporã, ali naquela região ali. E do lado da chácara dela moravam o pai e um filho. Só que o pai já estava com uns 80 anos e o filho com 60. Só que o filho era solteirão. Por quê? Exatamente pela essa dependência que o pai impunha no filho. Ou seja, o filho, provavelmente, ele não tinha uma profissão. Ele trabalhava ali naquelas chácaras junto com o pai. E o pai que dava alguns trocadinhos para o filho. E é assim que funciona no Nordeste. Ele dá uns trocadinhos. Você vai lá e compra um sapato. Você vai lá e compra uma sandália. Quer dizer, não dá opção nenhuma para o filho. E era engraçado que quando a Laureci levava o pessoal do centro lá para a gente fazer um final de semana lá, o pai ficava tentando arrumar uma noiva para o filho, né? E ali entre os convidados da Laureci. Era interessante, a gente dava até era interessante. Mas isso é o que nós falamos, é a dependência que o pai impõe para o filho uma vida que ele quer. Mas é assim, a dependência em si... Vai lá, Santa, depois eu conto. Inclusive, Luiz, isso eu vi muito na época que eu vivia lá. Se o rapaz namora uma moça que os pais
não queira, Não adianta. não adianta, ó. Vai namorar com fulana? Nem vai. Você nem vai. E ele não obedece. Mas senhor vê, Chega nós- um ponto desse, meu amigo. essa dependência, nós falamos do pai por causa da imposição do pai. Mas o espírito, o filho como espírito, ele tem pouca força. Tem pouca força. Força espiritual, É. porque ele se deixa dominar pela influência pesada do pai. É diferente. Você respeitar seu pai e sua mãe é uma coisa. Seu pai e sua mãe não têm direito de impor ao rumo da sua vida, a vida que você tem que seguir. Então a gente precisa trabalhar, porque o pai, nossa mãe, nosso pai também largaram os pais e as mães para seguir o rumo dele. Mas é por causa disso, Então- Aleixo, que muitas vezes a gente vê os filhos fugindo de casa. Exatamente. Então, o filho não tem que. Os pais precisam entender que os filhos precisam seguir o caminho dele, orientar e depois deixar ele seguir o caminho deles. E os filhos ser fortes o suficiente para não aceitar essa imposição também, né? Quem falava muito isso era uma comediante que já faleceu, Dercy Gonçalves. Ela fugia de casa, porque não tinha jeito. Eu queria fazer uma coisa e meu pai não deixava. Fazer o quê? E os filhos também, como está ainda em desenvolvimento, eles não têm aquele respeito, aquele medo dos pais. Então, mesmo que ele tenha outros pensamentos, tem outras ideias, que geralmente tem, mas os pais podem, né? Então, os pais Então, podem e ele fica ali, O de asa presa. o Né? Bom assunto assunto, tá hein? bom, vai longe, mas vamos dar continuidade que o programa já está chegando ao fim. Vamos lá, Marcos. É isso. E a USE Guarulhos é um órgão ligado à USE estadual, que significa União das Sociedades Espíritas de São Paulo. Caso se você deseje nos conhecer melhor, visite nosso site useguarulhos.com.br, onde encontrará o endereço de um centro espírita mais próximo de sua residência. Isso. E agora, E agora irei fazer uma prece, encerrando nossos trabalhos de hoje, agradecendo a Deus e toda a espiritualidade que nos assistiu, que nos esteve presente aqui, nos intuindo para que nós pudemos assimilar melhor esses ensinamentos trazidos na doutrina espírita. E só temos que agradecer por essa oportunidade e que possamos, a semana que vem, estarmos aqui novamente em nome da USE, Intermunicipal de Guarulhos, em nome do programa Focando uma Visão Espírita. Isso. E eu vou agradecendo aqui e me despedindo. Despedindo de todos vocês, ouvintes, estejam conosco na próxima semana para que nós estejamos aqui juntos, batendo mais um papo. E na semana que vem nós vamos falar sobre um assunto interessante, a ética e a moral na visão espírita. É bom, hein? Bom tema, hein? Então tá. É o que Muito falta boa tarde. muito hoje, né? Muito boa tarde e felicidades a vocês. Obrigado pela audiência. É isso, eu também vou me despedindo, agradecendo os companheiros de trabalho, Luiz Gouveia, a Taedes, que está conosco hoje, nossos companheiros que não puderam vir, né? Nilce Pereira, flor do nosso programa. O João. João Batista, melhoras, Nilce. Agradecendo o Luiz Leite, o diretor da rádio, que prepara aí a rádio para nós estarmos aqui fazendo esse programa. Nossos queridos ouvintes que estão sempre conosco, nos amparando e nos auxiliando. Tá certo. E um imenso agradecimento à equipe espiritual da USE por estar conosco em mais essa jornada. Que Deus e Jesus abençoe a todos. Eu aqui me despeço também do meu amigo Luiz Gouveia, meu amigo Marcos Aleixo, meu amigo Luiz Leite. Agradeço muito por essa oportunidade de estarmos aqui juntos. É um prazer muito grande para mim. E a rádio não para. Inclusive aqui você tem 24 horas de boa música, notícias, inteiramentos e, acima de tudo, bons programas.
Até semana que vem, se Deus quiser, muita paz. É isso. Luiz, uma perguntinha no final. Good night quando? Good Night tá suspenso no momento. É mesmo, Luiz? Nós vamos uma paradinha aí para reformular o Good Night. Ainda depois a gente volta. Agora tem uma coisa, né? Peça sua música, já pediram aí pra semana que vem. Tim Vanessa, Aos Pés do Monte, Gouveia. Tim Vanessa, Aos Pés do Monte. O nome da pessoa É o Denival, É muito bonito. da essa Casa música, hein? Branca do Caminho. Muito bonito. É essa professor lá na Casa Branca do Caminho. E pode pedir sua música aí, né, Gouveia? 11985 17 63 85 para o programa para o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, todas as terças-feiras, às 14 horas. E olha, eles vêm lá de Guarulhos, hein, né, Gouveia? Vocês vêm lá de Guarulhos, né? Olha só, hein? Vem Beleza. lá de Guarulhos para fazer o programa aqui na Vila Matilde. Isso. Beijo no coração. Família Web Rádio e o programa Focando uma Visão Espírita sobre a Vida, com a equipe da USE Intermunicipal Guarulhos e Arujá.